Queridos discentes e docentes, bom dia. É com muito prazer que daremos início ao segundo dia do encontro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da UNAERP, o ENEPRE. Hoje teremos como tema da palestra Relações Internacionais e Diplomacia, que será ministrada pelos diplomatas Cauê Pimentel e Ana Paula Mamed. Lembramos que este evento está sendo realizado pelos Núcleos de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais e Comércio Exterior, o NEP-NESEX, juntamente com a coordenação do curso de Relações Internacionais. Gostaríamos de agradecer a coordenadora do curso de Relações Internacionais, a professora doutora Tamires Souza, o supervisor dos núcleos NEP-NESEX, professor doutor Alfredo Guevara, aos diplomatas convidados, assim como aos alunos presentes e a assistência técnica prestada ao CIT, que possibilitaram o evento. Lembramos também que as perguntas devem ser enviadas pelo direct do Instagram oficial, o @nepre.nesex, que serão respondidas pelos palestrantes ao final de todas as falas. Cauê Pimentel é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, na área de concentração de Relações Internacionais, mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC e pesquisa na área de Relações Internacionais. É bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, campus de Franca, possui passagem como pesquisador visitante pelo Center for Hemispheric Defense Studies, em Washington, e pela Universidade de Barcelona, além de intercambista pela Universidade de Santiago de Compostela. Ana Paula Mamed é mestre em Relações Internacionais, com ênfase em Política Internacional, pela PUC Minas. Atuou na missão permanente do Brasil junto à ONU em Nova York em 2013, por meio de seu programa de capacitação acadêmica em 2013. Bacharel em Relações Internacionais também pela PUC Minas, realizou intercâmbio acadêmico na The Hague University of Applied Sciences em Haia, Holanda, onde se especializou em estudos europeus. É membro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, ABRE, e da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Integra o grupo de pesquisa de processos decisórios em política internacional, onde desenvolve estudos na área de legislativos supranacionais e integração regional. Ambos são da turma Itamaraty 2018. Convidamos então a coordenadora do curso, doutora Tamires Souza, para dar seguimento ao evento. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos diplomatas, a Ana e o Cauê. É um prazer tê-los aqui no nosso evento. Eu espero que todos estejam aproveitando a nossa semana, que se iniciou ontem. Eu desejo a todos uma excelente palestra. Eu tenho certeza que teremos ótimas discussões. E agora eu dou início com a fala do diplomata Cauê, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Tamires, Alfredo, Isabelle, obrigado pelo convite. Bom dia, Ana, também. Bom, eu vou falar um pouquinho, muito brevemente, sobre um pouco minha trajetória, até chegar na carreira diplomática, falar um pouco como foi, sobretudo, a preparação e como relações internacionais acabou moldando esse caminho, né, até a carreira diplomática. E depois deixar um tempo para perguntas. Eu acho que o mais interessante quando a gente fala sobre a preparação para a carreira e tal, é justamente a interação e saber o que as pessoas gostariam de perguntar. Obviamente que não sendo presencial é um pouco diferente, mas aí a gente espera que vocês possam enviar perguntas para que a gente possa responder um pouco mais sobre os interesses em relação à carreira. Mas falando um pouco da minha trajetória, eu acho que é bacana ter a Ana, porque ela vai ter uma trajetória que em alguns pontos vão ser parecidos, em outros cada um tem uma história para contar, né, em relação à aprovação do concurso. Eu fui fazer RI em 2006, na Unesp Franca, né, aí perto, inclusive, de Ribeirão Preto, e eu não tinha nenhuma intenção, quando eu prestei Relações Internacionais, de seguir carreira diplomática, assim, eu acredito que eu nem tinha ideia de uma coisa ligada à outra, na verdade, né? Eu fui fazer relações internacionais, acho que com a maior parte das pessoas,
porque era um curso que reunia os interesses gerais que eu tinha na escola e no ensino médio, né? Que eu acho que todo mundo acaba tomando uma decisão mais ou menos dessa forma, né? Bom, o que eu gosto? Essa carreira é interessante, essa carreira tem elementos, né? Tem disciplinas que me parecem interessantes, parece que tem uma saída profissional que pode ser relevante no final, então vou seguir nessa carreira. Fui lá e comecei a fazer relações internacionais, e durante todo o curso, uma das coisas que me perseguia era justamente, bom, o que eu vou fazer depois que eu terminar? Acho que hoje o campo é um pouco diferente, né? Já faz alguns bons anos que eu fiz relações internacionais, o campo está mais maduro, as pessoas conhecem mais o curso, né? Ainda tem alguma ainda tem um pouco de misticismo, não é tão conhecido, obviamente, como as carreiras tradicionais, mas com certeza é mais conhecido do que há quase 15 anos atrás. Mas eu não sabia exatamente o que fazer com a graduação. Tanto que, no final da graduação, eu acabei buscando, inicialmente, tentar alguma coisa na iniciativa privada. Então, eu fiz diversos processos de trainee, mandei currículo e fui tentar em diversos setores, na área de comércio exterior, esses programas de trainees de grandes empresas, etc., porque realmente eu não tinha clareza do que eu queria naquele momento. E aí foi curioso, porque o meu primeiro emprego foi ligado à RI, foi no consulado. Foi mais ou menos um meio termo entre os dois mundos, porque eu fui trabalhar no consulado britânico em São Paulo, onde eu trabalhei na parte comercial, né, o UK Trade Investment, que eles falam, que é basicamente uma parte que lida com a iniciativa privada brasileira, então tinha muito de cara de iniciativa privada, porém dentro de um consulado. E essa foi talvez a minha primeira experiência de fato que me moldou e que me levou mais próximo do concurso. Por quê? Eu estava no consulado e da minha experiência lá eu pensava assim, bom, quais são os espaços que eu tenho aqui para crescer, para seguir uma carreira, né, me firmar profissionalmente, etc. E eu lembro que uma vez eu comentei com um amigo, assim, olha, de todas as funções dentro do consulado, a mais legal é a do cônsul. Então, só que essa posição, obviamente, ela é inatingível. Só é atingível por outros meios, por concurso, etc. E eu falei assim, talvez a carreira diplomática seja interessante. E esse foi o primeiro momento que eu pensei na carreira diplomática, né? Ou seja, já tinha saído da universidade. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o concurso, de fato, é começar a tentar entender o concurso, e fui prestar a primeira vez o concurso. Eu acho que isso foi lá por volta de 2011. E eu lembro de ter prestado o concurso praticamente sem estudar, e aí, obviamente, foi um desastre, né? Eu não lembro exatamente como eu fui, mas eu fui muito mal, né? Eu lembro que eu não cheguei nem a fazer, acho que as pontuações mínimas para aparecer, para você ter o disclosure ali, né? A informação da sua nota final. Enfim, era natural porque não tinha me preparado para aquilo. Mas aí ficou essa ideia na minha cabeça. Falei assim, olha, talvez a carreira diplomática seja interessante. E o meu plano era continuar estudando para ela. Foi nesse momento também que eu decidi fazer um mestrado, porque eu não queria só estudar para o concurso, como muita gente faz. Eu acho que isso é algo, é uma discussão importante. Nós temos vários colegas, alguns só estudaram para o concurso, outros compartilharam com vida profissional, estudando para outras coisas, fazendo pós-graduação, etc. É possível passar dos dois jeitos, obviamente que cada um exige um grau de dedicação, uma preparação diferente, mas no meu caso, eu pensava em fazer o mestrado e continuar estudando para o concurso. Essa era a minha ideia inicial. Eu fui fazer o mestrado na Federal da ABC, num concurso que tinha acabado de abrir, num programa de pós-graduação, e aí as coisas acabaram mudando. Eu acabei gostando demais do meu mestrado, assim, da experiência do mestrado. Tive a oportunidade, durante o mestrado, de fazer um intercâmbio fora, financiado pela FAPESP, etc. E durante o mestrado, na verdade, eu acabei tomando um gosto pela carreira acadêmica e abandonei o projeto concurso.
Fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos sem prestar o concurso, tinha absolutamente abdicado do concurso, que é outra coisa completamente natural daquela época, né? Você acaba de sair da faculdade, você acaba de entrar no mercado de trabalho e estava tentando, na verdade, achar algum nicho para mim inserir. E essas idas e vindas do concurso tem muito a ver também com esse momento da carreira, esse momento da vida que é natural. E aí acabei abandonando durante esse tempo do mestrado a ideia do concurso e coloquei na minha cabeça que queria carreira acadêmica, né? Não, vou fazer carreira acadêmica, eu acho que isso é muito mais interessante do que o concurso, etc. E foi quando eu passei no doutorado, eu terminei meu mestrado, já engatei com o doutorado, e aí foi no doutorado, quando eu estava na pós-graduação da USP, no doutorado, que eu comecei a retornar ao projeto do concurso. Por vários motivos pessoais, a minha experiência na pós-graduação na USP me levou a pensar que talvez não fosse aquilo que eu queria para o resto da minha vida, né? Eu tinha algumas dúvidas em seguir uma carreira puramente acadêmica. A maior parte dos meus amigos, na verdade, continuaram na carreira acadêmica, que é muito interessante, mas o que me pesava um pouco naquele momento era essa questão da especialização da carreira acadêmica, que exige que você também se especialize num nicho, num tema, numa determinado filão ali. E era uma coisa muito pessoal, na verdade, de que eu comecei a me dar conta que eu preferiria uma carreira que fosse mais flexível, que eu tivesse opções de, ok, daqui 1, 2, 3, 4 anos, se eu quiser mudar de área, né? Isso é possível na carreira acadêmica, mas é muito mais difícil, né? E, por outro lado, na diplomacia, acho que a gente pode falar, eu e a Ana, um pouco mais para frente, isso é meio que o padrão, né? Você tem essa flexibilidade, você pode se especializar, mas o mais comum é que as pessoas, ao longo da carreira, façam um monte de coisas, né? E trabalhem em diferentes áreas. Então, a pessoa começa trabalhando numa área econômica comercial, depois vai para uma área cultural, depois vai chefiar um consulado, e quando você vai chefiar um consulado, você tem que lidar com todos os temas, né, que tocam na agenda daquele consulado. Depois o pessoal vai trabalhar na área ambiental, etc, etc. Então, tem uma flexibilidade dentro da carreira diplomática que me chamava a atenção. E aí eu comecei a retomar o projeto do concurso em paralelo aos estudos para pós-graduação do meu doutorado. E durante os 4 anos do doutorado, eu fiz a preparação para o concurso, eu tentei 4 vezes, foram 4 tentativas até ser aprovado no concurso de 2018. E que é muito interessante também, acho que a Ana vai poder falar um pouco disso, até falando um pouco dos nossos colegas de turma, a média da aprovação das pessoas é de 4 anos hoje em dia, né? A gente, na verdade, nas últimas turmas existe essa estatística que, em média, as pessoas levam 4 anos, as pessoas que trabalham ou mantêm uma atividade junto com o concurso talvez demoram um pouco mais, e temos alguns casos muito raros das pessoas que passam, assim, com 1, 2 anos, né? E que a gente até costuma conversar de que essas pessoas não são exatamente o melhor exemplo para quem está se preparando, porque elas são fora da curva, né? A grande maioria das pessoas que passou pelo concurso sofreu 4 anos, teve que passar por várias reprovações. Para dar um exemplo para vocês, concretamente, dessas 4 tentativas que eu fiz estudando seriamente, né? Porque aí era outro ritmo de estudo, e aí eu me dei conta que, como aquela outra vez que eu tinha prestado antes, lá por 2011, 2012, como eu estava absolutamente desconectado da realidade do concurso, porque eu achava que eu estava estudando, mas nada se comparava com esses últimos 4 anos que eu estudei seriamente para o concurso. Mas acho que vale um pouco essa evolução dos estudos. Eu lembro que minha primeira tentativa, eu não passei da primeira fase, mas tinha ido relativamente bem. No segundo ano, eu fui pior do que o meu primeiro ano, que foi, obviamente, um baque. Também não cheguei nem passar da primeira fase do concurso. Depois, no terceiro ano, consegui passar, assim, raspando para a terceira fase. E depois, no quarto ano, veio a aprovação. E cada um tem uma história, assim, quando você conversa com as pessoas que passaram no concurso, de como foi esses altos e baixos ao longo da preparação.
Mas eu acho isso importante, inclusive, fazer esse tipo de comentário, até para desmistificar um pouco o concurso, né? O CACD, ele paira um certo folclore em torno dele, que algumas pessoas fazem questão, inclusive, de aumentar, porque é um concurso difícil, sem dúvida, né? Entre os concursos públicos, é um concurso difícil pela quantidade de matérias, pela quantidade de provas, né? São várias etapas. A maior parte das provas são dissertativas, o que também tem uma dificuldade. Mas, assim, existe um folclore por causa das personalidades que passaram pela diplomacia, né? E isso causa, na verdade, um efeito paralisante, assim, sobre as pessoas, né? O que fazer com o concurso que aprovou, né? Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, e aí tem toda essa história, todo esse folclore. Mas o que eu posso dizer para vocês, assim, se tiver alguém interessado no concurso, é que o primeiro passo para a preparação é pensar que é só um concurso, né? E de fato é. A diplomacia hoje não precisa e não quer, né, novos Vinícius de Moraes, novos João Cabral Neto, seria muito bom, mas, assim, se tornou uma burocracia muito mais profissionalizada e virou um concurso profissional, de fato, né? É muito diferente, inclusive, com o concurso que se realizava nessa época. Então, assim, eu me falava muito isso durante a preparação, porque muitas vezes o concurso pode ter esse efeito paralisante sobre as pessoas, né? E não é o caso. Eu acho que é pensar que é só um concurso, que ele exige muita disciplina, na verdade, né? E perseverança, porque os fracassos são quase que inevitáveis na prova. Mas saber que é sim possível, criando um método de estudo, tendo paciência, tendo disciplina, indo aos poucos, né? Se preparando para realmente correr uma maratona de preparação para você conseguir chegar na aprovação. Então, para mim, eu comento isso porque para mim era muito importante, era quase que um exercício psicológico, né? De sempre pensar que era só um concurso, é só um concurso. Mas, enfim, foram esses 4 anos de bastante estudo, paralelamente ao doutorado. Eu cheguei a fazer cursinho também, essas coisas, é inevitável quase em determinados momentos da preparação. Tem uma outra coisa que as pessoas costumam perguntar, é se a pós-graduação ajuda no concurso. Acho que a Ana também vai poder falar um pouco, ela fez mestrado em RI. O meu mestrado e meu doutorado não, apesar de o título não ser em RI, os temas sempre foram de RI, né? Então, apesar de ser ciência política e ciências sociais, eu sempre pesquisei na área de relações internacionais. E o que eu posso dizer da minha experiência pessoal é que, assim, a pós-graduação, ela não ajuda no concurso. Os temas, as leituras, até porque a pós-graduação, ela tem uma outra preocupação em relação à formação da pessoa, né? Por exemplo, quando você vai para um mestrado, para um doutorado, para pesquisar sobre política externa, o seu papel ali é buscar, inclusive, questionar os paradigmas da política externa, você buscar uma análise mais crítica dos problemas, etc. Que é um pouco o contrário do que o concurso exige, né? O concurso exige que você tenha um conhecimento factual muito grande e que você saiba aplicar aquilo de forma clara, simples até, mas que de muito clara, com o máximo de informação possível. E eu não vou dizer que você precisa concordar 100% com a linha da política externa, isso não é verdade, mas você precisa, no mínimo, se dobrar aos cânones da diplomacia, etc. E, assim, não é muito uma visão crítica sobre esses cânones, mas realmente ter um conhecimento factual muito grande sobre eles, né? Então é um pouco diferente a lógica, a racionalidade por trás de uma pós-graduação, sobretudo uma pós-graduação stricto sensu, né, que foram o mestrado e o doutorado, não se aplica muito à preparação para o concurso. Por outro lado, eu acho que uma pós-graduação stricto sensu te dá uma capacidade crítica, ensina as pessoas a estudarem mesmo, a lerem, escreverem, que pode ajudar no concurso, mas são competências que você pode desenvolver desde a graduação, né? Você orientar os seus estudos de tal maneira que você pode ir facilitando a sua vida depois para uma eventual preparação para o concurso. Eu lembro aqui de alguns casos de cabeça de colegas de turma e também da nova turma, de pessoas que passaram com mais novas, né? Em geral, a média de aprovação do concurso é entre 29 e 30 anos, mas a gente tem
colegas que saíram da faculdade e em 1 e 2 anos passaram da graduação. Acho que a gente tem uma colega que passou desse ano, né, que passou praticamente, não deu 1 ano depois da graduação, mas até onde eu sei, acho que ela se preparou durante a graduação para isso, né, meio que orientou os estudos para ela. Eu realmente não conheço, não tenho muita certeza, mas são trajetórias diferentes e que é possível você, então, se adaptando, por exemplo, desde a graduação, pensando no concurso e orientando suas leituras para essa finalidade. Eu lembro que, para fazer uma comparação do concurso com o mestrado, doutorado, eu acho que a pós-graduação te exige muito mais esse pensamento crítico, enquanto o concurso exige um pensamento quase que enciclopédico, né? Eu lembro que eu estava me preparando, eu vi uma palestra do embaixador aposentado, acho que era o Azambuja, e ele falava, né? Ele falou assim, olha, o que se tiver, não tem muita coisa assim, que diferencia um diplomata de um outro profissional, talvez seja essa coisa quase que um gosto enciclopédico pelas coisas, e que o concurso cobra dessa forma, né? O concurso cobra um volume muito grande de informação, num tempo muito pequeno das provas, né? Muito específico, que eu acho que depois tem a ver um pouco com o trabalho, né? De que no final você tem que saber um pouco de tudo, você tem que ter essa ideia de um generalista, e que você tem que, sobretudo, ter uma flexibilidade de aprender novos temas em tempo muito rápido, né? Que eu acho que é isso que se exige da gente quando a gente entra para o Ministério, para a Secretaria de Estado, justamente por mudar muito de área, né? A gente vai estar sempre indo para diferentes áreas, trabalhando com diferentes temas, essa capacidade de, em pouco tempo, você conseguir ter um certo domínio sobre os temas. Bom, e aí, depois da aprovação, vou comentar aqui, aí eu acho que até depois, vou deixar para fazer mais comentários depois que a Ana falar, porque eu e ela, cada um tem a sua trajetória até a aprovação, mas depois que a gente entrou no Rio Branco, aí a gente tem coisas em comum para compartilhar, né? Podemos até ter uma visão diferente sobre o Rio Branco, mas, assim, em geral, o Instituto Rio Branco, o Rio Branco foi fundado em 45, né, Ana? O Rio Branco, ele cumpria uma função no passado, né? Porque antigamente você não precisava nem de ter terminado a graduação para você ser aprovado no concurso. Tem alguns casos, eu me lembro de alguns embaixadores mais velhos, mais longínquos de casa, que eles comentam, né, que eles entraram assim no último ano da graduação, eles acabaram passando e tal. Então o Rio Branco tinha mesmo um sentido de curso de formação, porque ele visava completar uma formação que as pessoas não tinham, né? E imagine, isso há 50, 60 anos atrás, né, a própria difusão dos temas de relações internacionais, política externa, não era tão ampla como é hoje, né? Ninguém estudava, por exemplo, na universidade política externa, isso você acabava aprendendo, por exemplo, muita coisa no curso de formação. Com o passar do tempo, né, dessa realidade mais próxima do nosso tempo e da atualidade, o Rio Branco, ele, de fato, ele perdeu um pouco o sentido, porque como as pessoas demoram muito tempo para ser aprovadas e geralmente vêm com uma bagagem maior, né, vem com uma graduação, no mínimo graduação, mas vem com, às vezes, uma pós-graduação, vem com uma experiência profissional em outros setores, o curso de formação, ele acaba se tornando um pouco repetitivo, em grande parte, mas ele tem a sua função de sociabilização. Nós tivemos algumas coisas interessantes durante esse 1 ano e meio que passamos no Rio Branco. Existe também algumas viagens de formação, né, que eles chamam, enfim, que são bastante interessantes. Nós perdemos algumas por causa da pandemia também, né? Então, estava previsto, mas a gente acabou não realizando. Mas o curso de formação, ele se torna uma etapa a mais no final das contas. Ainda faz parte, inclusive, teoricamente, né, da aprovação do concurso, mas eu acho que é 100% de aprovação. Nunca ninguém reprovou, eu acho. Não sei se a Ana sabe se alguém reprovou alguma vez no Instituto Rio Branco. Eu acho que não. Mas, enfim, e depois do Rio Branco, nós finalmente somos, que é a situação minha e da Ana, agora recentemente, nós fomos de fato lotados como terceiros secretários na Secretaria de Estado, no Ministério, e aí temos a oportunidade de escolher nossas áreas, enfim, tem todo um processo ali para a escolha das áreas, mas aí de fato cada um vai para a sua primeira área de especialização.
E aí é interessante justamente porque somos 27 colegas na nossa turma de Rio Branco, né? E cada um escolheu, foi trabalhar em áreas completamente diferentes. Eu, por exemplo, fui trabalhar na área de contenciosos comerciais, que lida basicamente com a Organização Mundial do Comércio. E por que eu estou falando isso? Porque na graduação eu não pensava em fazer diplomacia, muito menos eu imaginava um dia que eu iria trabalhar com temas de OMC. Nunca era algo que tinha me chamado particularmente a atenção. Eu lembro que eu tive uma disciplina de comércio internacional terrível na Unesp Franca, assim, foi uma daquelas disciplinas traumáticas. Então, nunca foi um tema que particularmente me chamou a atenção, etc. Apesar de ter feito, durante a graduação, ter feito o ONU Júnior, né, todas essas atividades extracurriculares, que acho que já demonstravam um pouco interesse, em geral, por essa coisa de temas de negociação, né, de multilateral, etc., mas nunca tinha pensado especificamente, por exemplo, trabalhar com a OMC. E mesmo depois de ter passado no concurso, igualmente, assim, tinha interesse em algumas áreas. Na verdade, eu tive duas experiências. Dando um passo atrás, a gente fez um pequeno estágio durante o Branco, e aí nós somos sorteados, literalmente, em divisões nas quais tivemos que trabalhar. Eu fui sorteado para a divisão de meio ambiente, que também era um tema que eu jamais tinha pensado trabalhar antes, e foi muito interessante, apesar de ter sido por pouco tempo. E a mesma coisa agora com contenciosos comerciais, né, OMC. Também não era algo que eu tinha pensado, que eu tinha imaginado, e hoje estou trabalhando com esse tema, por enquanto tenho gostado bastante, e pretendo, pelo menos pelos próximos anos, buscar, tentar se especializar. Mas, de novo, daqui 3, 4 anos, se eu quiser, eu tenho a possibilidade de trabalhar com coisas completamente diferentes. E acho que essa flexibilidade da carreira é a principal coisa que me atrai. Acho que a Ana, vou passar a palavra para a Ana, até porque eu já falei aqui uns 25 minutos, e aí ela pode contar também um pouquinho da trajetória dela, da experiência dela do Rio Branco, né, para ela se certificar que eu não estou mentindo. E aí depois, se vocês tiverem perguntas sobre preparação, sobre a carreira, vou ficar muito feliz de poder responder, até para poder, quem sabe, influenciar alguém aí já na graduação, diferentemente da minha trajetória, já começar a pensar mais seriamente do concurso. Tá ok? Então, muito obrigado, e eu passo a palavra, então, para a Ana. Bom dia a todos. Quero agradecer ao pessoal da UNAERP pelo convite e espero poder compartilhar um pouquinho com vocês a minha trajetória. Eu acho que se tiver alguma das mulheres estudando concurso, pode ser interessante, porque a gente sempre fala, né, que no Ministério, eu não sei se vocês sabem, tem só 23% do corpo diplomático é de mulher. Então, uma percentagem muito baixa e, infelizmente, é uma percentagem que se mantém desde os anos 90. Então, assim, nós não estamos avançando nesse quesito, infelizmente, mas, enfim. Bom, eu, como a Isabelle tinha comentado, né, eu sou formada e mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas. Minha trajetória foi um pouquinho diferente da do Cauê, porque eu fui um pouquinho o oposto disso. Eu entrei no curso querendo diplomacia. Entrei na PUC em 2008, então eu entrei um pouco mais velha, porque quando eu terminei o segundo grau, fui morar na Alemanha, e morei 2 anos lá. E quando eu voltei, então eu já entrei assim, um pouco mais velha, um pouco mais madura. Eu acho que facilita para a gente saber o que quer, saber que curso quer, etc. E eu sou daqui de Brasília, então, assim, 90% das pessoas fazem direito, porque vão fazer concurso, e etc. E eu sempre fui um pouco contra essa ideia de concurso público, porque eu não queria entrar no concurso por entrar e para falar que, eu quero ser concursada para ter estabilidade e pronto. Não era esse o meu objetivo. Então, comecei a pesquisar bastante coisa e a diplomacia sempre foi uma coisa que eu gostei. Tanto pela multiculturalidade, pelo contato com outras culturas, com outras
outras vivências constantes, como o Cauê falou, é uma carreira muito dinâmica, você tem muita flexibilidade. Não tem ninguém da minha família de diplomata, nem de concurso público. Eu acho que isso, a minha turma é atípica nesse sentido, porque não tem ninguém que é de família de diplomata. Essa também é uma realidade de hoje em dia, eu acho, que mudou bastante o perfil das pessoas que entram. Se antes você tinha esse perfil de gente que era muito culta, muito que vinha de famílias muito tradicionais, e o pai, o avô foi diplomata, hoje em dia o perfil é realmente bem mais profissional. Então, quando eu entrei em RI, foi pensando em fazer o concurso. Realmente era uma coisa que eu me identificava e que eu queria. E ao longo do curso, foram surgindo várias coisas que foram me desincentivando. Não quero apontar nomes, talvez a PUC vai ficar brava comigo, mas de um modo geral, os professores eram bem contra a carreira no Itamaraty. Por uma série de fatores e por uma série de críticas que são legítimas, mas, de modo geral, houve um certo desincentivo ao longo do curso, no sentido de, é um pensamento muito limitado, você tem que comprar, por assim dizer, certa ideia da política externa, você não tem espaço para muita crítica, você não pode se pronunciar, para a mulher é muito difícil, e esse foi, assim, uma coisa que, desde o momento em que eu falei que eu queria diplomacia, e isso veio de diversos lados, e eu acho que eu só percebi a força disso em mim depois que eu entrei no concurso, conversando com as outras mulheres, que é uma coisa que às vezes é muito sutil e às vezes você nem percebe, mas é uma coisa que te influencia mais do que você queria. Então, isso veio da minha própria família, mas você vai ser diplomata? E como você não vai casar? Você não vai ter filho? Você não quer ter família? E eu sempre quis, né? Então, assim, claro, tem várias mulheres que não querem, não tem problema nenhum, mas eu sempre quis ter família, sempre quis ter filho e tudo mais. Então, começou, toda vez que eu falava, eu quero estudar para o concurso, mas como é que você vai ter filho? Como é que você vai ter família? É uma carreira muito difícil para a mulher. Como é que seu homem vai fazer o quê? Vai te acompanhar? Você acha que seu homem não vai trabalhar? Então, começaram a ver essas críticas de diversos lados. Então, mais ou menos no segundo ano da graduação, eu já meio que tirei isso de cabeça da diplomacia, no início do curso até, como eu queria o concurso, e eu já tinha olhado mais ou menos o edital, as matérias, e isso eu realmente acho que o curso de RI, entre os cursos de graduação, realmente tem uma certa vantagem, porque algum contato com todos os temas do concurso você tem antes de começar a estudar para o concurso. Como o Cauê falou, eu acho que o mestrado talvez me ajudou menos nesse sentido. Na graduação, eu realmente tive matérias que eu usei 100% do material para estudar para o concurso, como História da Política Externa, Política Internacional. Eu tive uma matéria que era Política Internacional Contemporânea, e era praticamente uma parte do edital de Política Internacional do CACD. Então, uma série de disciplinas que realmente ajudam para quem quer estudar para o concurso. Então, no início, eu sempre fui de fazer muito resumo, muito fichamento de livros, etc. Então, no final de cada semestre, eu já organizava o material que eu via que caía no concurso e já deixei meio separado para quando eu formar, eu estudo para o concurso. Isso foi nos 2 primeiros anos. A partir do 3º ano, quando eu fui morar na Haia, na Holanda, eu já meio que tinha tirado isso de cabeça. Lá eu fiz uma especialização em estudos europeus, então não foi bem um intercâmbio, assim, foi pela PUC, tinha um processo seletivo pela PUC, e aí eu fui selecionada para participar desse programa, e tive muito contato com o direito europeu, então direito da integração, direito comunitário, todos esses temas que a gente não tem aqui, a gente vê bem en passant, né, temas de integração regional, vê muito teoria de integração regional, mas não direito comunitário per si. E a partir do momento que eu fiz
esse programa lá na Holanda, eu despertei para a carreira acadêmica, principalmente para a área de pesquisa. Não tanto docência, mas realmente a área de pesquisa eu comecei a fazer mais projetos, minha própria monografia do fim do curso foi uma coisa assim bem mais complexa talvez do que precisaria fazer, mas comecei a gostar. Então, quando eu voltei, daí eu já nem estava com mais na cabeça a diplomacia. Quando eu formei, foi um pouco que nem o Cauê. Eu acho que é um pouco comum essa coisa de quem forma em RI, porque você meio que não tem uma profissão definida, você pode trabalhar em várias áreas, ao mesmo tempo você compete com todo mundo. Então, você compete com quem é formado em economia, se você for querer trabalhar em banco, você compete com quem é formado em administração, você compete com quem é formado em marketing, etc. Então, você compete com muita gente, não tem um campo só nosso. Por outro lado, eu acho realmente que o curso de Relações Internacionais fornece uma formação bem mais sólida e abrangente do que esses cursos. Eu acho que, em geral, as pessoas são bem mais preparadas e mais adaptáveis ao mercado de trabalho, mesmo no setor privado. Minhas amigas todas que formaram comigo estão no setor privado hoje. Então, acho que te dá muitas opções, mas, ao mesmo tempo, quando você forma, você entra naquele limbo quase de e agora o que eu vou fazer? Então, fiz programas de trainee também em algumas empresas, fiz algumas entrevistas e tudo mais, mas acabou que o próprio programa do mestrado tinha uma das pessoas que tinha participado da banca da minha graduação e falou, por que você não tenta o mestrado, né? Na PUC mesmo, você continuaria morando em Belo Horizonte e tudo mais. Eu fiz e fui fazer o mestrado. E carreira diplomática sumiu da cabeça, né? Ficou lá nos primeiros anos da graduação. E aí, quando eu terminei o primeiro ano do mestrado, abri um processo seletivo para fazer o programa de capacitação acadêmica na missão do Brasil junto à ONU em Nova York. É um programa de 3 meses, ele tem 3 vezes ao ano, salvo engano, não tenho certeza como está hoje, mas e foi muito legal. E assim, eu acho que por uma série de motivos, principalmente para mim, que não venho de família de diplomata e nunca tive nenhum contato próximo com diplomatas, desmistificou um pouco a carreira e as pessoas que trabalham lá. Para mim, sempre foi assim, eu pensava que quem entrava no concurso eram mentes iluminadas e muito mais inteligentes do que o resto da população brasileira. Então, eu jamais seria capaz de entrar nesse concurso. E esse foi o primeiro lado que desmistificou, realmente, eu acho que as pessoas são muito bem preparadas, realmente, as pessoas são muito inteligentes, mas é um órgão público como outro qualquer, tem gente boa, tem gente não tão boa, tem gente complicada, as pessoas, em geral, estudaram muito, não passaram de primeira no concurso, uma série de coisas que me ajudaram a ver que, bom, tudo bem, então eu não preciso ser um prodígio para entrar nesse concurso. E, por outro lado, eu peguei um momento positivo da política externa, porque a embaixadora na época era a embaixadora Maria Luísa Viotti, que era a representante do Brasil junto à ONU em Nova York, e a vice, que eles falam que é a embaixadora alterna, né, que é a vice-embaixadora, era também uma mulher, que era a embaixadora Regina Dunlop, que eu acho que hoje está em Genebra, se eu não me engano. Não sei se vocês sabem, a embaixadora Maria Luísa Viotti é chefe de gabinete do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. E a minha chefe direta, eu fui alocada para a segunda comissão, que é a comissão de temas de desenvolvimento, então eu mexi com toda essa parte de agenda pós-2015, foi toda a negociação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, Unesco, ONU Mulheres, toda essa parte de desenvolvimento e saúde, PNUD, principalmente. Então, foi uma experiência muito legal, e eu realmente não fazia trabalho de estagiário. Acho que essa foi a melhor parte, a minha chefe, assim, porque o corpo é bem reduzido.
para as demandas que você tem, principalmente em Nova York. Tem muita reunião, tem muita coisa acontecendo, e assim, enquanto os Estados Unidos tinham um prédio de gente, um prédio de diplomata para cuidar de cada subtema da ONU, acho que lá a gente tem 12 ou 14 na época, não sei como está hoje. Mas, então, assim, um diplomata ficava cuidando de 3 comissões ao mesmo tempo. Então, ela realmente precisava, assim, ó, acompanha essa reunião, faz um relato e me traz, porque ela não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo na prática. Então, quando eu voltei, foi quando eu realmente voltei com um projeto de estudar para o concurso. Na época eu trabalhava, além do mestrado, então, assim, comecei a olhar cursinhos que tinham, na época só tinha o Clio, em Belo Horizonte, e mesmo assim, eu morava em Belo Horizonte, né, na época, e mesmo assim não tinha curso presencial, era todo online, estava começando essa época de curso online, isso hoje é bem mais fácil, todos os cursinhos têm aula online, então não importa onde você estiver no Brasil, você consegue se preparar bem para o concurso. E comecei a voltar a retomar o projeto. Em 2014, eu terminei o mestrado e fui procurar os cursinhos. E aí fiz uma prova de bolsa no curso CLI, e aí ganhei lá um desconto grande, falei, vou fazer todas as matérias, né? Isso que é outro erro que todas as pessoas, a maioria das pessoas que estudam o curso fazem, que vou pegar todas as matérias de uma vez, vou estudar tudo. E é impossível. E principalmente para mim que trabalhava, eu peguei todas as matérias e eu só fui à aula, eu não estudava em casa. E comecei a estudar francês também, porque eu nunca tinha estudado francês e cai na prova, e assim, é uma parte difícil da prova, porque é uma tradução de português para francês e um resumo. Principalmente a parte da tradução é bem difícil. E eu não sabia nada de francês, não falava nada. Então, comecei a me preparar mais ou menos, mas continuei trabalhando. E foi passando praticamente só fazendo aula. Quando chegou em 2016, eu falei, não. Aí, em 2015, eu fiz a minha primeira prova. Foi um pouquinho diferente da do Cauê. Eu fiz a prova sem estudar, assim. Eu frequentava as aulas do Clio e ia embora e não estudava mais. E aí, falei, vou fazer essa prova aqui para ver de qual é, né? E aí, eu fui muito bem, assim. Fui surpreendentemente bem. Eu acho que a nota de corte da época foi uma nota alta, foi 47, uma coisa assim, da concorrência. Eu tirei uma coisa assim, 45, mais ou menos. Uma nota que eu não esperava de jeito nenhum. Eu falei, bom, primeira vez que eu faço, sem estudar, eu tirei essa nota, né? Talvez, quando eu estudar, eu tenho chance. Aí é outra ilusão. Porque você pega a prova, e principalmente quem fez RI já teve muito contato com os temas, então fala, se eu estudar, eu passo, é tranquilo. Mas não é. Como o Caio falou, é muito tema factual, é muito tema, assim, os editais são gigantescos e eles foram aumentando ao longo da minha preparação, acho que do Cauê também. O edital de economia, por exemplo, praticamente dobrou de tamanho. Eles tinham, a parte de economia era bem menor, hoje em dia cai assim, quem formou em economia fala que é praticamente um curso de economia completo. Tem microeconomia, macroeconomia, economia internacional, contabilidade pública, e economia brasileira, que cai muito e cai todo ano também. Então, são muitos temas e acaba você achando que numa prova que caiu mais coisas que você tem, que, é tranquilo, mas não é bem assim. E aí, no ano seguinte, eu falei, bom, então vou parar de trabalhar, vou largar tudo, vou voltar para Brasília e vou me dedicar 100% para o concurso. E aí foi o que eu fiz. E no ano seguinte, que eu já estava estudando um pouco mais, foi um pouco que nem o Cauê, minha nota no TPS despencou, assim. A nota de corte do ano seguinte, eu acho que foi 44, uma coisa assim, e eu tirei algo tipo 35, uma nota bem mais baixa. Aí acontece todo um conflito interno para você achar que não vou passar nunca, é muito difícil, mas continuei estudando, até que em 2018 fomos aprovados, né?
Mas, como o Cauê já tinha comentado também, realmente é uma preparação longa, mas não é impossível. E, principalmente, tem que ter, acho que, pragmatismo na hora do estudo e tirar essa ideia de que são mentes iluminadas que entram no concurso. Não são, definitivamente não são. Tem, assim, né, o primeiro lugar do nosso ano, ele é um pouco um gênio mesmo, mas, em geral, não são pessoas fora do comum que passam, não são pessoas com as quais você não, nem se identifica de tão acima do seu nível intelectual que são, e não é o caso também. Então, não sei se tem alguém que está estudando, e eu também não quero falar muito para deixar espaço para vocês perguntarem. Então, se for esse o motivo de desincentivo a vocês, realmente, eu acho que não é o caso. Para mim, depois que eu parei tudo e fui estudar só para o concurso, mais uma vez o que pesou foi essa parte social de família e conhecidos e das pessoas sempre questionarem: mas você vai ficar estudando até quando? Você vai ficar estudando e aí? Você não vai andar com a sua vida pessoal, etc. Isso especialmente me afetava depois das falhas do concurso. Então, depois de não passar na primeira fase, que a gente chama de TPS, né, que é teste pré-seleção, nem chama assim mais, mas virou o jargão da primeira fase. Não passei no TPS, depois de estudar 2 anos, e aí vem esses questionamentos. Então, para mim, era um momento especialmente que me afetava muito, e eu demorei muito em todos os anos a voltar a estudar. Então, assim, o TPS foi sempre em julho, agosto. Nos 2 anos que eu não passei na primeira fase, eu demorei até novembro, mais ou menos, para voltar a estudar. Então, eu fiquei em um gap de 2, 3 meses para voltar a estudar, que é muito grande, principalmente se você está falando de um concurso que exige realmente uma constância no estudo. E a gente percebe muito isso, que quem passa, e quem passa até mais rápido, não é tanto quem estuda muito, estuda 15 horas por dia, não é tanto isso, é mais essa disciplina de você manter uma constância ao longo do processo. Bom, comentar um pouco do Instituto Rio Branco, acho que o Cauê resumiu bem. Realmente, hoje, eu acho o curso do Instituto Rio Branco é um pouco descolado tanto do concurso quanto da carreira depois. Eu acho que tem uma parte muito interessante, que é o estudo de idiomas, que você consegue realmente, tem aula de inglês, francês, espanhol, e um idioma das Nações Unidas, fora que a gente escolhe entre russo, árabe e chinês. E cada um desses idiomas tem aula 2 horas, 1h30 por dia. Então, realmente, eu acho que é uma parte interessante que dá para dar uma avançada. As outras matérias são um pouco mais fáceis do que caem no concurso, então, definitivamente, o curso de formação é bem mais fácil do que o concurso. Tem o outro lado, que você precisa tirar sempre notas muito altas, porque é o que define a sua colocação depois do fim do curso. Mas, de modo geral, é bem mais fácil do que o concurso, e apesar de ser muito cansativo, porque tem muita aula, é o dia inteiro de aula, de 9 às 6h15 da tarde. Mas tem também algumas coisas bem interessantes que nós tivemos, palestras com embaixadores que moram fora, né, que servem o Brasil fora, mas estavam de visita pelo Brasil, então eles compartilhavam um pouco a experiência deles naquele posto. Então, depois a gente ter uma noção de como é a vida em posto D, que a gente fala, os postos no mundo todo são divididos em A, B, C, D. D são os postos mais difíceis, com mais dificuldade, menor relacionamento com o Brasil. Então, por exemplo, o posto D é Bagdá, hoje em dia, a própria Venezuela. Então, são esses postos mais difíceis, então deu para a gente ter uma visão bem abrangente do que a gente pode esperar para o futuro. Mas, e tem muitos trabalhos, e bastante
bastante demanda, mas não é tanta dificuldade, é mais o volume de coisas para fazer. E a gente ficou 1 ano e meio no Rio Branco, e agora fomos lotados em junho. Eu, diferente do Cauê, eu acabou que fui para uma área que é bem a minha área de estudo e de especialização. Também, durante a PUC, eu fiz parte do grupo de estudo de processo decisório em política internacional, de integração regional, e eu fui para a divisão de Europa 3, que cuida de Europa Meridional e União Europeia, e eu sou DESC União Europeia da divisão. Então, acabou casando bastante. Mas você tem realmente bastante flexibilidade para mudar de área, para trabalhar em outras divisões. As divisões de Itamaraty, elas são ou geográficas ou temáticas, e eu estou numa divisão agora geográfica, mas nada impede que daqui a um ano eu consiga trocar para uma divisão temática num tema que não tem nada a ver com isso. Então, assim, acho que essa parte da carreira é bem interessante. Acho que a gente pode agora escutar vocês, as dúvidas, o que quiserem, de curiosidade, não sei. E fico à disposição também para quem quiser, depois dessa conversa de hoje, conversar mais a fundo sobre alguma especificidade e tudo mais. Espero que tenha muitas mulheres estudando para o concurso, porque realmente a gente precisa de mais força feminina no Ministério. Para vocês terem noção, nosso ano tiveram apenas 3 mulheres em 27. Foi em 27 pessoas, né? Somos apenas 3 mulheres, e a turma nova, que foi a turma que entrou esse ano, foi esse ano que a turma nova entrou, né? A turma nova que entrou esse ano tem, de novo, só 3 mulheres numa turma de 20. Então, é uma coisa que não está avançando. Esse é o problema, eu acho, porque seria normal que a gente pensasse que nos anos 90 teriam menos mulheres do que hoje, mas no Itamaraty a proporção está se mantendo há 20 anos, é a mesma. Então, realmente é uma coisa que não está avançando muito. Mas espero que essa realidade mude daqui para frente. Muito obrigada, Ana, Cauê, pelas falas de vocês. Foi muito interessante, porque, como vocês até comentaram, o curso de RI tem algumas particularidades relacionadas à diplomacia e ao concurso. Então, apesar da gente ter, a gente tem aqui na UNAEP uma disciplina que é diplomacia e negociações internacionais, mas vocês virem aqui contar para a gente a experiência faz toda a diferença, né? Porque é algo tão inatingível para os nossos alunos, como vocês mesmos comentaram, né? A gente pensa e depois a gente desiste, aí a gente volta, aí a gente desiste de novo. Então, é um processo tão complexo, tanto internamente, né, como pessoa, mas também como profissional, que o fato de vocês virem aqui contar para a gente essa trajetória e mostrar, né, a realidade dessa trajetória é muito bom para os nossos alunos e reconfortante também para quem quer seguir essa área da diplomacia. Então, muito obrigada pelas suas falas, foram excelentes. E agora eu tenho um monte de perguntas que os alunos estão super curiosos. Eu vou fazer 2 rodadas, mas antes eu vou passar a palavra para o professor Alfredo, caso ele tenha algum comentário. Professor pula fila, né? Professor pula fila. Gente, eu não sei se eu falei antes, né? Mas eu já conheço o Cauê e a Ana desde antes deles entrarem no concurso, então, para mim, e eu acho que para os nossos alunos também, isso tem que representar para a gente como o Itamaraty não é algo inalcançável, mas sim algo que faz parte da realidade de todo mundo que é analista de relações internacionais e internacionalista. Inclusive, né, a gente está fazendo esse evento na semana onde vai ter o dia do, né, profissional de relações internacionais. Então, assim, eu já falei para eles, eu estou muito contente com a participação deles, com o que a gente conseguiu organizar esse evento. A Ana foi minha colega de orientação, né, Ana? Quando a gente estava fazendo mestrado, a gente tinha o mesmo orientador, a Fátima Anastasia, várias noites de orientação coletiva lá na casa da Fátima, né? Inclusive, a primeira defesa de mestrado que eu assisti, na minha defesa de pós-graduação que eu assisti, foi a defesa da Ana, eu lembro que eu anotei tudo.
Então, assim, para mim é um privilégio, de verdade, estou muito feliz. E falar para os alunos, gente, vocês estão vendo fonte primária aí, tá? Vocês que gostam de, RI é só teoria, não é, olha a prática aqui na frente de vocês. Né? O Cauê e a Ana são exemplo disso. Eu vou fazer uma pergunta primeiro de cunho muito pessoal, então muito egoísta, que eu sei que alguns países admitem diplomatas de outras nacionalidades, ou seja, no sentido de que a pessoa pode fazer o curso da carreira de diplomacia tendo nascido em outro país, sendo como é o nome disso, naturalizada. Eu queria saber se vocês sabem os meandros de por que, por exemplo, o Itamaraty hoje, uma das exigências do concurso é que você seja brasileiro nato, né? Filho de pais brasileiros, inclusive. É uma pergunta um pouco egoísta, tá, gente? Desculpa. Mas é uma curiosidade minha, porque eu faço RI, mas eu moro no Brasil de 94, mas eu não sou brasileiro. Mesmo que eu me nacionalize, eu, por exemplo, não poderia fazer o concurso, mas é só uma curiosidade mesmo, porque depois eu fiquei muito curioso ao descobrir, por exemplo, que eu conversei com um cônsul dos Estados Unidos que era hondurenho, né? Então é uma curiosidade mesmo de qual que é a lógica, né, de você admitir ou não admitir um diplomata não nato. A outra pergunta é uma pergunta mais direcionada para a Ana, que eu queria que, se você pudesse, e aí uma opinião mesmo, a sua opinião mesmo, sobre quais você acha que são as principais variáveis que afetam nessa questão da proporção de mulheres, né? Você já elencou algumas que são, por exemplo, próprias pressões sociais e familiares sobre a carreira, mas se você poderia ser até mais específica, até que é uma forma da gente tentar encorajar as nossas alunas, né, que estão assistindo e que pensam nessa possibilidade. E depois, se eu tiver mais indagações, eu pergunto, tá bom, gente? Desculpa por ter feito uma pergunta de cunho tão egoísta, mas é uma curiosidade mesmo. Acho que só vocês poderiam me explicar isso melhor. Eu não sei. E aí, Cauê? Isso. Não, pode começar a responder, depois... Eu sei que realmente que tem outros países que admitem diplomatas de outras nacionalidades. Eu acho que no nosso caso, eu não sei o motivo específico disso, eu acredito que tenha sido sempre o caso de ter que ser brasileiro nato, só não tem que ser filho de pais brasileiros necessariamente, né? Se for nascido aqui no Brasil também pode. Se for filho de pais estrangeiros nascidos no Brasil, também pode. Também é considerado brasileiro nato, né? Eu acho que tem um pouco de uma lógica de representação, porque são as três principais funções de um diplomata, né? Negociar, informar e representar. E eu acho que entra um pouco nessa lógica de representação, de que você tem que ser brasileiro nato, que se identifica com o país e que entende a cultura, a lógica, a história econômica e social para poder bem representar o país no exterior. Eu acho que a lógica por trás é isso. Eu não tenho certeza, porque, enfim, né? Aí teria que ver com talvez os constituintes, mas eu acredito que seja por isso. Com relação à proporção, a baixa proporção de mulheres, eu acho que são duas coisas. A primeira é que há realmente um gap geracional. A forma como os embaixadores mais velhos, o pessoal mais antigo da carreira, enxerga isso é muito diferente do pessoal mais novo. De modo geral, eu vejo que o pessoal mais novo é bem mais sensível ao problema e bem mais aberto e até um pouco mais consciente de que isso faz diferença tanto para o órgão, eu acho, que você perde em representação, você está perdendo talento na prática, né? Se você tem 50% da população é mulher e você tem 23% de diplomata mulher na carreira, você está perdendo em representação do próprio país. E, ao mesmo tempo, o que eu senti muito, principalmente no início do Rio Branco, é uma coisa quase visual. Assim, a gente, às vezes, tinha
palestras ou encontros na sede, né, que é na Secretaria de Estado, que é na sede de Itamaraty, e aí a gente ia lá, encontrava com 4 ou 5 pessoas de uma divisão. E geralmente eram todos homens. Mais 23 homens da nossa turma, e só nós três, 24 homens da nossa turma, e só nós três de mulheres. Então, quando você olha aquilo, é um pouco intimidante, sabe? Porque e todo mundo usa terno e gravata, né? Então fica aquela coisa assim, todo mundo igual na sua frente, e a sensação que dá num primeiro momento é assim, eu não pertenço a esse lugar. A sensação que você tem é um pouco um baque, assim, de que você não pertence a esse lugar. Por outro lado, na minha turma, eu realmente não senti isso, não senti desrespeito por parte dos colegas, principalmente, assim, a gente sabe que existe uma lógica machista estrutural, né, que às vezes muitas coisas acontecem no dia a dia que a gente nem percebe, mas de modo geral, eu percebo que os colegas já são um pouco mais conscientes de falarem, não, tem uma mulher falando, tem que prestar mais atenção. E por outro lado, eu já tive isso em apresentação do Rio Branco, que o professor era embaixador, de eu dividir a apresentação com o colega e eu ser 4 ou 5 vezes interrompida e o colega não. De eu ser bem mais questionada do que um colega homem. Então, assim, são coisas sutis, mas que realmente acontecem, mas que, infelizmente, eu acho que acontecem em qualquer lugar. Não é uma especificidade do Itamaraty. E eu acho que a academia é um pouco melhor nesse aspecto, principalmente a RI, eu não sei como é hoje a proporção de mulher e homem, mas minha turma tinha bem mais mulher. Então, eu realmente não senti essa diferença até entrar no Itamaraty, porque foi a primeira vez que eu trabalhei e tive convivência constante num lugar que a maioria esmagadora era homem. Mas eu acho realmente que mudou, eu não acho que é igual. Eu acho que eu tenho que deixar isso bem claro, que não é igual a 10 anos atrás, a 20 anos atrás. Melhorou, a gente ainda tem muito para avançar. Eu não sei se vocês acompanharam, ontem teve uma sabatina de embaixadores no Senado, foram 32 embaixadores e só 2 mulheres. E se a gente considerar, no mínimo, a proporção entre mulher e homem, teria que ter pelo menos 6, né, para manter os 20%, e só 2 foram chamadas. Então, realmente é uma coisa cultural que a gente precisa trabalhar, e eu acho que só vai mudar quando realmente tiverem mais mulheres no ministério, mas eu acho que precisaria de uma ação mais enérgica por parte do próprio corpo para que isso aconteça. E isso em qualquer governo, isso não tem acontecido, pelo menos não de maneira significativa a ponto de mudar essa realidade. Não sei se o Cauê quer complementar alguma coisa. Sobre a questão da nacionalidade que o Alfredo tocou, eu, sinceramente, também não tenho uma resposta objetiva e clara, não. Assim, o que me passou pela cabeça quando você fez a pergunta é que realmente tem alguma ligação ali com as raízes históricas, enfim, de como a diplomacia se forma junto com o Estado Nacional, etc., né? Essa seria uma explicação, mas ela aí requer algum tipo de pesquisa para verificar se isso é o fundo de verdade disso ou não. Aí eu pensei assim, bom, porque são carreiras de Estado, né? Até tendo essa discussão hoje por causa da reforma administrativa, mas juízes não estão incluídos, né? Juízes não precisam ser brasileiros natos. Então, talvez aí é um bom tema de pesquisa, se alguém quiser, né, se aventurar, justamente tentar desvendar aí qual que é o fundo ideológico tão cristalizado que faz com que a gente tome como um dado da realidade que a diplomacia tem que ser exercida por brasileiros natos, né? Ainda mais num país que tradicionalmente acolheu imigrantes durante boa parte da sua história moderna, né? Agora, só sobre a questão dessa que a Ana tocou, né, da diversidade, da necessidade de realmente ter mais mulheres, enfim, de realmente ampliar a base de recrutação do Itamaraty. De fato, isso vinha melhorando, né, assim,
teve políticas públicas com essa finalidade e elas tiveram um impacto positivo, acho que pelo menos até aí 2017, começo de 2018, elas tiveram um impacto positivo. A gente tem uma turma um pouco antes da gente, acho que é a turma de 2017, né, que tem uma paridade bem maior, assim, foi uma das turmas com maior número de mulheres, é uma proporção mais ou menos de 60%, 40%, mas logo depois voltou a regredir, né. É um problema, é um problema justamente porque perde a instituição, afinal das contas perde o país, né, na sua representação, mas tentando olhar pelo lado positivo, the bright side of life, as coisas têm evoluído lentamente, existe uma consciência maior pelas pessoas do Ministério, existe uma voz maior atribuída, por exemplo, às mulheres, há uma mudança geracional que é muito bem-vinda, né, um recorte geracional que começa a ficar claro, porque as pessoas que hoje estão ali no meio da carreira, por exemplo, entraram no começo dos anos 2000, final dos anos 90. As pessoas que estão no topo da carreira já entraram muito provavelmente ali já dentro da democracia, né, a partir de 1988. Então, é uma mudança geracional que aos poucos, muito lentamente, vai transformando a cultura da casa, etc. Mas até uma questão interessante e sobre que toca um pouco na diversidade e também na questão da nacionalidade, mas até muito recentemente você precisava pedir autorização para casar com um cônjuge estrangeiro. E claramente, se fosse uma mulher que casasse com um diplomata estrangeiro, ela teria que abdicar da carreira. Assim, a gente, inclusive, nós temos alguns casos de embaixadoras, bom, não chegaram ao título de embaixador, ganharam posteriormente o título simbólico, às vezes, de embaixadora, mas que pessoas que tiveram que abandonar a carreira, mulheres que tiveram que abandonar a carreira porque casaram com outros diplomatas, ou enfim. De novo, sintoma de um tempo não tão longe assim, coisas de 30, 40 anos, mas que estão... Não, se eu puder só comentar sobre isso, é porque eu não sei se vocês sabem, é porque antes, quem casava com colegas, então, assim, se diplomatas casassem entre si, mesmo sendo o corpo diplomático brasileiro, quando um ou outro era removido, o outro tinha que agregar, ou seja, não podia trabalhar. Não podiam ter 2 diplomatas casados trabalhando num posto. E aí, adivinha quem agregava? Então, o que aconteceu na prática, isso durou, eu acho que foi até 2001, se eu não me engano. Não é uma coisa, é uma coisa muito recente. E aí, o que aconteceu na prática é que muitas dessas mulheres não chegaram no topo da carreira, ou seja, não chegaram a embaixadora. Aposentaram como conselheiras, mais ou menos, que é a parte intermediária da carreira. Não sei se vocês sabem como ela é dividida. A gente entra como terceiro secretário, e aí tem terceiro, segundo, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, ministro de primeira classe, que é embaixador. Então, a maioria dessas mulheres tiveram que aposentar como conselheiras. E isso, então, assim, e além, antigamente, nos anos 40, você proibiu a entrada de mulheres na carreira, né? Então, no primeiro momento, você teve isso. Depois que isso caiu, você teve, a mulher tinha que agregar. Então, na prática, não era mulher, né? Não existia essa regra, era um ou outro agregar, mas, honestamente, a gente conversou com algumas, conheço nenhum homem que agregou para a mulher poder trabalhar. Então, você teve uma série de coisas que realmente desincentivava a ascensão de mulheres na carreira. Hoje não tem isso. Hoje, realmente, você tem até um esforço para que casais diplomatas possam trabalhar juntos no mesmo posto. Você tem até mecanismos para os dois negociam para trabalhar num posto D, por exemplo, e depois serem removidos para um posto A juntos. Então, tem uma série de mecanismos. Eu sou casada, mas ele não é da carreira, então eu não vou ter esse problema, mas a maior parte das mulheres são casadas com colegas, então isso realmente faz muita diferença. Muito obrigada por trazerem essa temática, né, que é tão importante. Há uns anos atrás, a gente trouxe
a diplomata Irene, que comentou sobre essa questão das mulheres. Ela até passou o documentário, que a gente fez uma sessão sobre esse documentário sobre as mulheres na diplomacia, para trazer essas discussões que são tão importantes, né? E como a gente tem essa parte de diplomacia, os alunos têm interesse, né? A gente consegue avançar nessas discussões. Então, muito obrigada por promover esse debate. Agora, as questões, elas são mais voltadas para a formação de vocês, assim, para o preparo e a formação durante o concurso. Então, vou fazer... Elas são todas conectadas, então eu vou falando, aí vocês, enfim, como elas são gerais, fiquem à vontade para quem quiser responder, não é nada muito direcionado. Então, a primeira pergunta é que a maioria dos cursos preparatórios para a prova estão focados no TPS, né, desprezando um pouco a parte das fases dissertativas, especialmente dos idiomas de espanhol e francês. Né? Como vocês se organizaram para estudar esses idiomas? Né? E aí vem uma outra pergunta que comentou que existe aí uma ideia de que a parte dos idiomas é a parte mais difícil da prova. O que vocês poderiam comentar, se vocês realmente acharam que foi a parte mais difícil ou não? Né? E, além disso, após a aprovação, quanto tempo levou para vocês serem chamados e iniciarem os estudos efetivamente dentro do Rio Branco? Seguindo a parte das perguntas da carreira, o que vocês acham que o curso de graduação em Relações Internacionais auxiliou de alguma forma vocês no preparo para a prova, para os estudos? E se teve alguma coisa que não auxiliou, assim, não era uma coisa que vocês viram na graduação de RI, é um tema à parte, mas que vocês tiveram que se aprofundar fora do campo que a gente tem nas relações internacionais de fato? E aí, tem uma outra pergunta sobre se vocês dariam algum conselho para os possíveis aspirantes da carreira diplomática, se vocês têm algum conselho para dar para quem está se preparando para a prova, e quanto tempo vocês se dedicaram, né? Vocês já até comentaram sobre o período, como foi o processo, mas efetivamente de tempo de estudo, como vocês se organizaram e como isso afetou a vida de vocês, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, né? Se vocês tiveram que fazer alguma alteração na sua vida para se dedicar ao Rio Branco. E é basicamente isso, por enquanto. Vai você, Cauê, eu já falei muito. Tá, sobre idiomas... Eu queria só comentar que o Cauê talvez seja a melhor pessoa para falar sobre período de estudo e organização, porque ele é super, hiper organizado. A gente fez muitos trabalhos juntos no Rio Branco e a gente ficou acabando bastante próximo. E eu sempre falava para ele que se eu tivesse sua organização, eu tinha passado em um ano de estudo, que realmente é a parte mais difícil. Bom, eu vou tentar responder, apesar das fake news da Ana, aqui, uma pergunta de cada vez, começando pela de línguas. É muito difícil a parte de línguas do concurso, de fato, assim, porque é algo que é muito difícil você aprender de um dia para o outro. Porém, sendo muito realista, você não precisa dominar os 3 idiomas no mesmo nível, tá? Nós temos alguns casos excepcionais de pessoas que falavam muito bem os 3 idiomas, tá? Mas não é a maior parte dos casos. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. O inglês, eu acho que eu tinha um contato muito grande, eu utilizava o inglês diariamente, até pela pós-graduação, né? O nosso contato com a língua ele é muito mais próximo. Então, eu tinha uma professora particular que eu fazia aula com ela uma vez por mês, somente para o concurso, mais como uma manutenção e pensando na estrutura da prova, porque também tem isso, uma coisa é você saber falar a língua, outra coisa é você saber passar na prova. Existe um caso conhecido de um colega que prestava o concurso, que tinha sido alfabetizado em inglês e não tirava boas notas na prova de inglês. Por quê? Porque ele dominava a língua, obviamente, muito melhor que qualquer outro candidato, só que ele não tinha mentalidade voltada para o que a prova exigia,
né? Então tem um pouco, de novo, é só um concurso, né? Não se trata de escrever um tratado de filosofia em inglês, é entender o que a prova te pede e tentar ter um inglês claro, sem erros, objetivo, né? É isso que a prova busca. E, então você precisa focar nesse estudo para a prova. O espanhol, para mim, também era um pouco diferente, porque eu tinha feito na graduação 1 ano de intercâmbio e durante o mestrado mais 6 meses de intercâmbio na Espanha. E aí eu tinha uma situação um pouco diferente. Eu conseguia falar muito bem e me entender, e tinha vocabulário, etc. Porém, eu cometia muitos pequenos erros gramaticais, etc., porque eu nunca tinha aprendido espanhol formalmente, assim, com aula, etc. Né? E a gente tem aquela falsa ideia de que a gente entende que é mais fácil. Não é mais fácil. Né? A prova também. A prova exige clareza, objetividade e que você não cometa erros. Então, é muito frequente que na prova de espanhol as pessoas cometam pequenos erros sucessivos, né, que acabam pesando na nota. E aí também, mais próximo à prova, eu tinha um professor que me ajudava na preparação, um professor que era cubano, um professor aqui de Brasília, e que era um estudo bem direcionado, né, ele ia justamente naquilo que eu tinha de defeitos, de pequenos erros para a prova. Para mim, então, o espanhol foi um pouco mais fácil comparado com o inglês e principalmente com o francês. O francês, eu aprendi praticamente do zero. Eu tinha feito na graduação de maneira, assim, 1 ano, quando eu estava em Franca, mas de maneira, assim, muito displicente, né? Eu nunca fui muito fã do francês, enquanto idioma. E aí, quando eu comecei a estudar para a prova, eu tive a felicidade de achar uma professora que me dava aulas online, uma professora brasileira, porém que mora na Suíça, etc., e que teve uma paciência, assim, homérica para poder me ajudar, e eu fazia aula de 15 em 15 dias, de novo, tentando buscar um francês puramente instrumental, funcional para passar na prova. Então, assim, você precisa calibrar um pouco as expectativas das provas de idiomas com essa preparação. As provas de francês e espanhol costumam ser um pouco mais simples do que as provas de inglês, e eu acho que isso é uma armadilha, porque como inglês todo mundo tem um contato maior, as pessoas se preparam menos, mas eu considerava a prova de inglês uma das mais difíceis, justamente porque o nível de inglês da maior parte das pessoas é mais elevado. E os outros idiomas, eles requerem um pouco um estudo mais funcional da língua, porém de longo prazo. Então, essa também é uma recomendação, acho que quem está na graduação, aproveitar o tempo da graduação, aproveitar a maior disponibilidade que a gente tem, às vezes, de estudar durante a graduação, para justamente tentar, com calma, aos poucos, ir pensando em aprofundar o conhecimento nesses idiomas. Sobre o curso de RI, como ajuda, eu anotei aqui se RI ajuda, sim ou não. Sim, ajuda. A bibliografia de RI ajuda muito, né? Comparando com outros colegas que vieram de outros cursos, né? Mesmo de direito, ou até colegas, nós temos alguns colegas com algumas formações mais heterogêneas, né? Arquiteto, engenheiro, enfim, tem uma diversidade, apesar da maior parte das pessoas são oriundas dos cursos de RI e Direito. A bibliografia de RI ajuda muito, né? A diferença, eu acho que, para quem está na graduação, e para quem está pensando especificamente para o concurso, é a maneira como você lê essa bibliografia. Vou dar de novo um exemplo pessoal. Durante a graduação, eu confesso que eu nunca fui o melhor aluno de graduação também. Eu, por exemplo, não tinha caderno de graduação, e eu me arrependo profundamente, porque depois eu tive que correr atrás, durante o mestrado, de reler coisas que, se eu tivesse lido da maneira correta na graduação, eu não precisaria ter feito. Então, não, tá vendo? A organização veio com o tempo, veio inclusive com uma imposição de disciplina. Porque durante a graduação, eu confesso que em Franca, eu não era um dos melhores alunos. Mas eu acho que é isso, né? Se eu tivesse essa clareza que eu queria o concurso durante a graduação, eu teria mudado o meu jeito de estudar, a bibliografia mesmo, só que eu teria mudado o jeito de estudar. Então, por exemplo, Amado Servo, né? Que hoje é azul a capa, né? Todo mundo vai ter que ler na graduação, se não leu. Durante o concurso, acho que eu li todo ano, eu li e reli o livro, mas eu mudei o meu jeito de ler. Quando eu estava na graduação, eu não li inteiro, né? E as partes que eu li de maneira
pouco sistemática, pouco organizada. E aí eu fui aprendendo a importância de você pegar e ler tudo isso de uma forma organizada, fichada, de você ter um roteiro de leitura, de você saber o que você está lendo, para que você está lendo. De novo, se você está lendo para graduação, o seu interesse é você vai se centrar em algumas coisas do texto, você vai se centrar em algumas reflexões. Se o seu objetivo for assim, não, eu pretendo um dia prestar o concurso, a sua leitura tem que ser, tem um outro enfoque, tem um outro tipo de organização, etc. Então, o jeito de estudar é um pouco diferente, mas, em geral, eu acredito que boa parte da bibliografia que está na grade dos currículos de RI, principalmente dessas matérias mais estruturais, né, política externa, própria teoria das RI, direito internacional, que mais? Economia brasileira, por exemplo, né? Economia brasileira que costuma cair muito no concurso. Eu tive uma professora de economia brasileira em Franca. Eu confesso que eu não lembro nem de ter lido a bibliografia que ela recomendou. Se eu tivesse lido, teria me poupado muito esforço lá na frente. Então, ajuda sim, mas eu acho que depende muito esse enfoque que você dá às leituras e ao estudo. E por último, eu tinha notado essa pergunta sobre o quanto tempo, né, demora para a lotação, para começar. Depois que a gente passa no concurso, eu lembro que no nosso ano o resultado saiu em novembro, a gente era para ser chamado em dezembro, demorou um pouco, que o concurso sempre tem judicialização, etc., mas a gente assumiu em fevereiro, não foi, Ana? A gente assumiu em fevereiro. Fevereiro. Geralmente é bem rápido, assim. E aí se torna um trabalho. O Rio Branco, na verdade, ele é um trabalho normal, né? A gente já recebe integralmente. De fato, você já é parte da carreira, apesar de estar no estágio e apesar de ainda fazer parte do concurso, né? Mas para todos os efeitos legais, ali é como se você tivesse. Você já é parte da carreira. Isso torna um trabalho, assim, né? 8 horas por dia. Às vezes até mais, porque o Rio Branco, enfim, tem uma demanda de trabalhos e às vezes algumas coisas extra fora desse tempo das 8 horas, mas acaba se tornando um trabalho normal. E, sim, se precisasse dar um conselho, acho que já foi um pouco aquilo que eu falei no começo, de desmistificar a carreira. Acho que esse é o principal primeiro passo, que é uma transformação interna, como a Ana também falou, né? Acho que no caso dela tem até especificidades pelo fato de ser mulher e a maneira como as pessoas veem a carreira para as mulheres. Mas pensar nisso também. Na nossa turma, 27 pessoas, ninguém é filho de diplomata, né? Assim, desmistificar essas coisas que fazem parte desse folclore do concurso e reconhecer que o concurso precisa de disciplina. Muita disciplina, muita organização. Eu aprendi a estudar na vida, assim, foi durante o mestrado e também depois me preparando para o concurso. E ter um equilíbrio também. É muito comum, acho que a Ana tocou nisso, de ver colegas que se matam de estudar, assim, 12, 13 horas por dia, e aí não tem um bom desempenho depois do concurso, justamente porque não é esse o objetivo, né? É um negócio, é uma coisa de longo prazo. Você tem que ter uma preparação equilibrada com a vida pessoal também. Eu acho que as pessoas que passam no concurso, no final das contas, são aquelas pessoas que acabaram encontrando um equilíbrio entre os estudos, entre a vida pessoal, entre reconhecer os seus limites, achar o seu ritmo de estudo, saber que, olha, nisso aqui eu sou bom, posso estudar menos, isso aqui eu sou muito ruim, eu preciso estudar mais. É quase que um processo de autoconhecimento também. E construindo aos poucos essa disciplina e esse foco, né? Então, se eu pudesse dar esses 3 conselhos, seria desmistificar o concurso, ter disciplina e buscar um equilíbrio. Não deixar que a ambição tome o lugar da disciplina e da perseverança, né? É muito comum, por exemplo, a gente está na graduação já pensando em passar no concurso e tal, e acaba pulando e queimando etapas, né? As pessoas querem terminar a graduação, por exemplo, já passar rapidamente. De novo, tem gente que consegue, mas é raro. É muito maior o número de pessoas que, aos poucos, sem muita ambição, não digo sem muita ambição, mas sem muita expectativa de ter uma aprovação rápida, que vão e conseguem, aos poucos, construir a aprovação. Eu concordo, eu acho que o conselho central é constância. E é muito difícil ter constância, porque realmente você tem que ter essa aceitação de que é uma coisa de longo prazo
mas ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter paciência, eu concordo com tudo que o Cauê comentou, que você tem que ter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mas eu faço parte de grupos de WhatsApp de mulheres que estudam de CACDistas, mulheres CACDistas. Se alguém se alguma das meninas estiver estudando também, posso adicionar nesse grupo. E eu acho que tem algumas pessoas que têm uma paciência muito grande. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Fala assim, eu vou estudar, eu estou tranquila, vou estudar com calma para passar daqui 5, 6 anos. E se você vai com essa mentalidade, claro, tem um lado positivo de que você tem consciência de que é uma coisa de longo prazo, que requer muito tempo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, de você, no meio desse caminho, de acontecerem coisas, você falar, não vai ter jeito, vou largar para lá, também é muito grande a chance disso acontecer. Então, acho que tem que ter um equilíbrio mesmo, de saber que é uma coisa de longo prazo, mas que realmente exige muito. Eu acho que a Cauê não comentou, acho que foi a primeira pergunta, de que os estudos preparatórios são muito voltados para o TPS. Eu sou um caso um pouco atípico com relação à terceira fase, porque eu só fui estudar especialmente para a terceira fase no ano que eu passei, que foi quando eu fui fazer questão de terceira fase e tudo mais. Mas eu acho que, eu não sei como foi os estudos do Cauê, talvez ele possa comentar, para mim, a primeira fase é a fase mais difícil da prova. Eu acho a primeira fase muito tricky, assim, no sentido de que muitas vezes você sabe aquele conteúdo, você sabe bem e aprofundado, mas a prova cobra de uma forma que deixa uma interpretação muito dúbia e você acaba errando um item de um tema que você sabe. Isso na terceira fase é muito mais difícil, porque é aberta. Claro que se cai uma questão que você não sabe o tema a fundo, é bem mais difícil você tirar uma nota alta. Mas, por outro lado, se você sabe aquele tema, a chance de você ter uma nota muito alta é muito grande. Então, eu acho que a maior dificuldade do CSD é essa, que você estuda praticamente para 2 concursos, porque a prova da primeira fase é muito diferente da prova de terceira fase. Eu não sei, para mim, como eu estudava mais ou menos para a terceira fase, era fazendo resumos. Então, eu estudava o tempo todo pensando na terceira fase, e não no TPS. Eu não sei se isso é uma estratégia muito boa, porque, como eu disse, eu nunca fui bem no TPS. Tem gente que faz o concurso há algum tempo e que passa no TPS todo ano nos primeiros lugares. Assim, a pessoa domina o TPS. Assim, é incrível, assim. Tem um menino que até ex-namorado de uma colega nossa, ele passa, assim, primeiro, segundo, terceiro lugar no TPS já há uns 3 anos, sabe? E não passa na terceira. Então, é difícil falar assim, se prepara dessa forma ou dessa forma, porque eu acho que é muito pessoal, é muito da forma como a pessoa aprende, e eu acho que tem um pouco da própria característica da pessoa de se dar melhor em prova fechada ou prova aberta. No meu caso, eu nunca fui bem em prova fechada, na minha vida, assim, desde da escola até hoje. Eu acho que essa parte, para quem faz RI, realmente ajuda muito. Esse costume de escrever muito e sobre um tema e uma janela de tempo muito grande. Só queria comentar um pouco com relação aos idiomas, porque para mim foi bem diferente do Cauê. Primeiro, eu acho a prova de português uma das mais difíceis da prova. Realmente, assim, eu acho a prova de português muito difícil. Foi uma das matérias que eu mais estudei, sem dúvida. Porque você tem tanto o TPS cobra, é muito longa a prova, então acho que no primeiro ano eu não consegui terminar a prova, porque são muitos textos, as perguntas são complexas, são interpretações de textos complexos, literatura e tudo mais. E a prova de segunda fase é a mesma coisa, é uma redação, você não pode ter erro de português, de gramática, porque cada erro de gramática é um ponto que tira, e um ponto no concurso é um mundo. Então, e a prova é muito longa para você fazer em 5 horas. Então, realmente, português eu acho bem difícil. Inglês, realmente, você tem que dominar o idioma, você precisa de um nível realmente muito alto.
tanto porque você tem, tanto na primeira fase, você tem uma parte de vocabulário muito grande, vocabulários muito específicos também dos textos, até que na prova do ano passado, que mudou a banca, eu achei que foi um pouco mais fácil a primeira fase, mas no nosso ano ainda era CESP, foi, assim, a primeira fase é bem difícil, e a segunda fase é, de novo, ao tempo, você tem que fazer uma redação, 2 traduções, uma de inglês para português, uma de português para inglês, e um resumo, em 5 horas. Então, e de novo, qualquer erro de gramática também é descontado, acho que a prova de inglês é meio ponto, se eu não me engano, em vez de 1 ponto. Então, quem está estudando agora na graduação, como o Cauê falou, eu acho que realmente vale a pena já intensificar os estudos, e no caso de inglês, eu realmente acho que vale a pena você já pegar um curso que é voltado para o concurso, porque é bem diferente, a gente não é acostumado, por exemplo, a fazer tradução em curso de inglês, e é uma coisa que tem que fazer 2 no concurso. Agora, eu nunca tinha estudado nem francês nem espanhol. Eu realmente comecei do zero com as 2. Eu tive espanhol na escola, no 2º grau, assim, aquela coisa bem básica. E quando eu comecei a estudar, eu falei, vou começar com francês porque é mais difícil. Depois eu vejo espanhol. E o que aconteceu comigo foi que eu nunca conseguia me identificar e achar um professor de espanhol que eu gostasse. Então, eu praticamente não estudei espanhol com um professor. Eu, assim, peguei gramática, textos e tudo mais, e fui estudando um pouco por conta. Eu não recomendo fazer isso, porque a prova o nível tem ficado mais alto, e a concorrência também, porque o número de vagas tende a diminuir, né? Então, eu acho realmente que a época da graduação, com espanhol e francês, vale a pena fazer um cursinho, nessas escolas mesmo, Cervantes, Aliança, mas inglês talvez compense mesmo fazer voltado para o concurso. E com relação ao período de estudo, como eu falei, comentei com vocês, eu fui sempre essa coisa vai e volta, né? Eu fui um pouco diferente do Cauê na graduação, eu realmente usei muito material da minha graduação para estudar, muito. Principalmente de história. Eu tinha praticamente todo o material de história em resumo, pronto, quando eu comecei a estudar para o concurso. Mas todos os temas são mais aprofundados no concurso do que o que a gente tem na graduação. E principalmente, de novo, para a primeira fase, às vezes eles cobram coisas assim, um detalhe do detalhe. Acaba acontecendo de cobrar uma coisa muito específica, de um detalhe muito pequeno, que estava numa página de rodapé, etc. Não é a regra, mas acontece. Mas eu realmente usei muita coisa dos cursos de história, eu não sei como é a grade de vocês, eu tive 3 semestres de história, eu tive história 1 e 2, e história da política externa brasileira também, que cai bastante no concurso. Então, eu usei praticamente essas 3 disciplinas, eu usei completa. Economia brasileira também, a parte histórica eu usei quase tudo que eu tive na graduação, eu tinha apostilas que era cópia de livro, que era o Gambiage, que é um que talvez quem estude provavelmente usa. Eu acho que realmente, se quem está na graduação e tem esse projeto, às vezes não tem nem tanta certeza, mas deixa o material lá prontinho, que quem sabe, né? Depois de uns anos você muda de ideia, já é um passo à frente, eu acho. Agora, direito, realmente, eu parti praticamente do zero. Eu tive uma matéria de direito internacional na graduação e foi, assim, muito básica. Então, direito eu tive que estudar muito. E economia, por causa, como eu comentei, é bem mais aprofundado e bem mais profundo do que eu tive na graduação também. Bem, então só uma última pergunta para fechar que eles mandaram para a gente se, né, o aluno não consegue passar no Rio Branco, se, né, existe essa tão grande dificuldade de passar no concurso, existe alguma área correlata que a gente possa seguir, que se aproxime à diplomacia, ou algum outro vaga de trabalho que talvez chegue mais próximo da diplomacia para que as pessoas tenham esse contato enquanto não conseguem passar no concurso? E é isso. Não, tem sim.
Eu vou dar alguns exemplos, acho que exemplos ficam mais claros, assim, de colegas que fizeram graduação comigo, que escolheram outros caminhos e que são muito parecidos. Inclusive, a gente conversa, troca uma ideia e você vê que o trabalho, no final das contas, tem muitas semelhanças. Tirando aquele pessoal que vai para a iniciativa privada mesmo, mais tradicional, mais voltada para administração, uma área mais voltada comercial, financeira, eu tenho colegas de graduação, por exemplo, que um deles foi trabalhar na ONU, né? Ele saiu assim que ele terminou a graduação, ele veio fazer um estágio aqui em Brasília, na ONU, e desse estágio ele acabou sendo contratado, etc., e hoje ele serve numa missão da ONU na África, e seguiu uma carreira que é muito parecida com a carreira diplomática, só que por um outro caminho, né? E entrando por um caminho específico, porque a ONU tem várias portas de entrada, né, para você conseguir uma carreira dentro da ONU. A dele foi essa, ele começou por um estágio, era até um estágio não remunerado, e ele não era um cara que tinha grana, não, né, ele realmente teve que se virar na época, mas acabou dando certo, e hoje ele está super feliz com a carreira dele, trabalha em missões de paz da ONU. Tenho colegas que trabalham, por exemplo, em fundações. Tem um colega que trabalha numa fundação em São Paulo, numa ONG, e que, inclusive, trabalha com projetos de cooperação com a União Europeia. Que, de novo, é um trabalho que é muito correlato ao que os diplomatas fazem aqui, por exemplo, na ABC, só que ele está na outra ponta, né? Ele está na ponta como representante dessa ONG e fazendo essa ponte com a União Europeia. Eu tenho uma colega de graduação que trabalha na CNI, com contenciosos comerciais, ou seja, ela faz basicamente a mesma coisa que eu faço dentro do Itamaraty, ela faz muito parecida, só que do lado de fora. E, obviamente, aí zelando pelos interesses da CNI, etc. Mas também, o trabalho muito parecido. E ela é formada em RI também. Então, assim, existem várias outras possibilidades. É até bom isso, porque, como a gente comentou, eu e a Ana, de você começar a estudar de uma maneira mais focada desde a graduação para o concurso, isso nunca é jogado fora, né? Mesmo que depois você mude de ideia, você aproveita aqueles conhecimentos, você vai sair com uma graduação mais sólida, etc. De novo, repito, eu não dou o meu exemplo de graduação como a minha disciplina da graduação como exemplo, né? Eu tive que correr tudo atrás, isso que a Ana falou, jamais ter fichamento de história mundial, jamais, assim, foi tudo que eu fui fazer depois, né? Mas nada disso se perde, né? E então essas saídas profissionais existem e são muito interessantes. Eu acho que existe um meio aí. Você não precisa cair em nenhum dos dois extremos, né? Nem na diplomacia, carreira pública tradicional, nem querer, por exemplo, trabalhar numa área privada, comercial, financeira. Eu tenho muitos colegas que foram, por exemplo, para bancos, né? Mas nunca foi um interesse particular meu. Acho que tem muita gente que acabou se inserindo nesse espaço do meio. Isso é bom porque, assim, todas as pessoas que fizeram RI e que hoje conhecem, contratam outros profissionais de RI, etc. Então, acho que existem, sim, possibilidades. E, de novo, tudo que você pode, eventualmente, estudar para o concurso, depois quiser mudar de rumo, você consegue, né? Eu concordo com o Cauê. Eu acho que hoje em dia tem um curso que é parecido com, com o Rio Branco, é o de analista de comércio exterior, que era do antigo MIDIC. Eu não sei se essa carreira vai existir ainda, mas eu tenho um colega que é concursado do último concurso. Ele até estudava para o Rio Branco, acabou entrando nesse concurso. E ele é muito feliz, ele adora, assim, ele viaja bastante, ele trabalha direto com as embaixadas no Brasil, no mundo todo, mas é mais voltado para a parte comercial. Mas eu realmente não sei se vão voltar a abrir esse concurso. Eu já tive algumas interlocuções com o pessoal que era do antigo MIDIC, né, agora do Ministério da Economia, o pessoal bem preparado, e realmente tem bastante proximidade. Acho que além desse, do que o Cauê comentou, bom, tem o concurso da ABIN, né? Eu cheguei a fazer, eu passei até no concurso da ABIN no nosso ano, no ano que eu passei também no Rio Branco. Eu sei que muita gente que passou estudava para o Rio Branco, porque as matérias foram bem próximas, mas aí do dia a dia de trabalho eu não tenho ideia
se é próximo, se é... A gente tem algumas áreas do Itamaraty que tem bastante interlocução com a BIM, que é a área de combate a ilícitos internacionais, então é terrorismo, tráfico de mulheres, tem bastante interlocução com esse pessoal, mas eu não sei se o dia a dia do trabalho é próximo, é melhor, é pior, eu acho que é um pouco de gosto pessoal mesmo, mas e eu acho isso até saudável na cabeça de quem está estudando, de que, assim, não é a única profissão que existe no mundo, sabe? Ter um plano B, e não no sentido derrotista de, não vou passar porque eu não tenho essa capacidade, não nesse sentido, mas de entender que é um concurso muito difícil e às vezes você não quer ficar 4 anos estudando, você quer ter uma vida paralela, você quer ter outros projetos, você quer que você goste mesmo e se identifique. Então, eu acho que é até saudável você ter uma alternativa, porque às vezes, porque eu acho que você cria também muita expectativa com a diplomacia. Você às vezes entra achando que é o melhor emprego do mundo e a melhor coisa, e assim, como nós temos pouco tempo de casa, mas a gente pode dizer que tem, como todo lugar, tem vários problemas, tem vários motivos de frustração. E a gente até percebe que quem não entrou com essa expectativa toda de achando que é o emprego dos sonhos e a melhor coisa do mundo, tem uma visão mais realista e menos idealizada da carreira, porque, enfim, a gente entra como terceiro secretário, você não vai entrar e negociar tratados internacionais na ONU, sabe? Você vai fazer um trabalho, na maioria das vezes, bem burocrático. Então, acho que tem que ter essa consciência mesmo. Tem outro concurso, até na época que eu comecei a estudar para o Itamaraty, eu cheguei a olhar, eu não sei se ele existe mais, que era de analista de políticas públicas do MPOG, que era um concurso bem interessante também na época. Você sabe, Cauê, se ele existe ainda? Não sei. Acho que tem muito tempo que não tem, talvez mais de 10 anos. Qual que era a carreira? É analista de políticas públicas do Ministério do Planejamento. Eu não, acho que faz tempo que não tem esse concurso, mas Eu eu acho tenho até um até colega. que organizou, foi um professor nosso no Rio Branco de administração pública. É uma carreira bem interessante, mas eu acho também que hoje em dia já não tem mais o concurso. Só dizer que eu concordo com tudo que a Ana falou, assim, é sempre bom ter planos B. Ou ter eu brincava quando eu estava na pós-graduação e pro concurso, eu falava assim, eu não tenho plano A, eu tenho 2 planos B. Se um dos 2 der certo, tá bom, vai virar meu plano A. Acho que é uma forma de equilíbrio, enfim, de não criar muita expectativa, né, Ana? Expectativa é a mãe da decepção. Então, sempre ir calibrando as expectativas para a gente poder e continuar avançando, assim, estudando e buscando outras opções de carreira, que acabam surgindo, né? Nós temos colegas que depois também desistiram do concurso e hoje estão trabalhando em outras coisas e estão bem também. Até para quem mora em Brasília, né, tem trabalho em embaixadas. Eu tenho uma colega que trabalha na Embaixada dos Estados Unidos e ela adora, assim. Você trabalha, às vezes, em áreas específicas. Ela trabalha, acho que, na área de desenvolvimento sustentável. Então, às vezes, você consegue um bom trabalho, sabe? Ganha bem, geralmente. Não trabalha tanto. Geralmente, o período é de 7 horas por dia. Então, assim, tem opções, sabe? Eu acho que se fechar numa coisa é muito ruim, tanto para a sua vida profissional quanto para a pessoal, porque eu acho que a chance de você se frustrar com aquilo é muito maior do que se você tiver uma cabeça mais aberta. Bem, então, muito obrigada, Ana, Cauê, por se disponibilizarem para vir aqui falar com a gente. Né? Obviamente, a gente gostaria de trazer vocês para Ribeirão, para que vocês falassem pessoalmente, mas a pandemia tem dificultado a situação. Então, muito obrigada, foi uma discussão bem esclarecedora, os alunos conseguiram aí fazer bastante perguntas e vocês darem essas informações para a gente, e também uma conversa muito inspiradora, né? Não para desanimar os alunos, mas para mostrar a quantidade de caminhos e opções que a gente tem se formando em relações internacionais. Então, muito obrigada, desejo a todos uma ótima semana e amanhã seguimos com o nosso encontro. Obrigada.